Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, boa tarde. Mais uma aulinha de História, Revolução Russa. Olá, como é que vai o pessoal aí do Jacira, do Gaspar? Então vamos acompanhar aqui na telinha as informações sobre a Revolução Russa. Pessoal, a Rússia era governada por um czar, né? Uma monarquia absolutista, tá certo? Você vê aí na telinha uma foto, né, do czar Nicolau II. Claro que essa foto foi digitalizada, foi colorida, não é? Com a nova tecnologia que temos aí da informática, né? Então, era a monarquia czarista, a monarquia dos czares, e essa família Romanov, uma família que descende lá daqueles imperadores de Constantinopla, não é? Então eles migraram para a Rússia, aí deu a origem à dinastia Romanov. Falar czar ou czar, equivalente a César, não? Caesar, o César, né? Ou Kaiser em alemão, né? É o chefe, o líder, certo? O termo czar. Então, o czar da Rússia, na época, o último dos czares, Nicolau II, tá certo? Então, veja bem, Nicolau II era apoiado pela nobreza, a nobreza rural, não é? E a Igreja Ortodoxa, né? Eram os pilares, né, de sustentação ideológica, de poder ali do czar, tá certo? Agora, como é que estava era o restante da população? 80% da população vivia no campo, né? Eram camponeses, né? No sistema semi-feudal, não é? Tinha trabalhadores urbanos, tinha mais o grosso, não é? Era os camponeses, não é? Que eram explorados duramente pelos nobres, né? Eu trabalhava muito num sistema de vida miserável, tá certo? Então, mais uma ilustração, aí você tem a família Romanov, né? O czar, sua esposa, sua filha e seu filho herdeiro, não é? Alexei, né? Ok? Próxima telinha, vamos ver a modernização e industrialização. Veja bem, houve uma tentativa de modernização de Nicolau, e assim como alguns antecessores dele, mas a nobreza muito retrógrada, muito conservadora, né? Então, o que foi investido na indústria, vamos dizer assim, na indústria russa, para a criação de fábricas, essa coisa, a maioria com capital estrangeiro, gente, né? E a Rússia, vamos dizer assim, estava atrasada em relação aos outros países, já estavam na Revolução Industrial, lá ainda estava começando, tá certo? Muito incipiente, tá certo? Então, o operariado aproximadamente de 3 milhões de pessoas que recebiam salários miseráveis e eram submetidos a jornadas de 12 a 16 horas, imagine, né? A jornada de trabalho hoje é 8 horas, imagina 12, 16 horas, é muita exploração, né? Então, na próxima telinha, a situação vai se progredindo, vai se desgastando o governo czar, por aquela política imperialista da Rússia, né, de aumentar o seu território, vai bater de frente com o Japão. Então, terras de interesse de ambos os países, não é? Ali na região da Manchúria, Coreia, não é? Então, vai ser disputada entre o Império Russo e o Japão, né? Só que a Rússia totalmente despreparada para essa guerra e vai ter um prejuízo grande, sair perdedora da guerra. Então, vamos voltar ainda para a telinha anterior. Então, você também vai ver uma revolta do encouraçado Potemkin. Inclusive, tem um filme sobre isso. Inclusive, o diretor cineasta russo, ele coloca algumas imagens reais nesse filme,
certo? É o encouraçado Potemkin, uma revolta dos marinheiros, né? Você vê que não era só no campo, era também nas Forças Armadas. Por quê? Porque os soldados, eles vinham das classes baixas, mais, não é, das camadas mais pobres, e já os oficiais do Exército, da Marinha, eram nobres, eram da nobreza, entendeu aí? Então, tanto os oficiais da Marinha, como, vamos dizer assim, o alto escalão do clero, os bispos, né, da Igreja Ortodoxa, eram da nobreza russa, tá certo? Então, continuando aqui, vamos ver aqui, greves e protestos contra o regime do czar. Bom, vai haver a criação dos soviéticos, né, que já é uma organização da classe trabalhadora. E o povo, devido à situação precária da Rússia, né, com perdas, né, econômicas, né, devido à guerra também, né, vai haver um protesto em 1905, protesto pacífico. O povo vai ao palácio do czar, porém, o czar não estava lá, mas, veja bem, a forma que o povo foi recebido, né? A guarda czariana, né? A polícia czariana, né? Eles massacram a população, é chamado Domingo Sangrento. E isso aí vai manchar mais ainda a imagem do czar, tá certo? Então vamos, próxima tela. Então, veja bem, em 1903, o Partido Social Democrata, ele vai ser dividido em dois grupos. Ele não estava bem definido, ele vai ser dividido em dois grupos. Os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques quer dizer um termo que significa maioria, né? E menchevique é um termo russo que significa minoria, tá certo? Então, os dois líderes, Lenin, bolchevique, e Martov, menchevique. Então, veja bem, um era mais radical, né? Os bolcheviques, eles eram formados mais pela classe trabalhadora, não é? E tinha como liderança o Lenin, um advogado, né? E você vai ver os bolcheviques têm mais formado pela burguesia liberal, e eles queriam uma mudança mais gradual, né, do absolutismo do czar para uma república, tá certo? Ok? Próxima tela. Né? Então aí você vê os manifestantes sendo alvejados durante aquele domingo sangrento, o triste domingo sangrento, né? Quando foram fazer um protesto pacífico de frente ao palácio do czar. Mais adiante, sim, mais problemas, os problemas vão se somando, né? A Rússia entra na guerra, já estava despreparada, fica numa situação pior, não é? Ela é obrigada a sair da guerra, não é? Com saldo, veja bem, o saldo da guerra é desastroso, com 1.700.000 mortos e a destruição de 25% da indústria, que já era pouca, pessoal. Então, a quantidade de mortos é muito grande. Então, ela é obrigada a sair da guerra, tá certo? Próximo quadrozinho. Você vê os três mais famosos líderes bolchevique, né? Tinha outros, mas os mais falados, mais badalados, né? Lenin, Stalin e Trotsky, né? Esse tripé formava a vanguarda bolchevique. Então, nesse processo revolucionário, você vai ter duas revoluções. A primeira é a chamada Revolução Branca e a segunda, a chamada Revolução Vermelha, a Revolução Bolchevique, tá certo? Então, vamos lá. A Revolução Branca começa em março de 1917 e ela derruba o governo de Nicolau II, e quem vai governar a Rússia é Kerensky, né, representando
o partido menchevique, né? Agora vejam as medidas importantes. Medidas importantes tomadas: redução da jornada de trabalho, anistia aos presos políticos e permissão para voto dos exilados, garantia das liberdades fundamentais do cidadão. Veja bem, então, Lenin, que era um líder bolchevique, ele estava no exílio na Alemanha. Atente bem que Lenin, ele era oposição ao czar e teve a oportunidade agora de voltar, né? E só que esse novo governo menchevique, ele não foi um governo popular. Ele insiste em manter o país na guerra, porque com promessas, né? Com promessas dos aliados, aquela pressão dos aliados, e ele não vê a situação social, o clamor do povo, não é? E isso aí gera impopularidade, o desgaste e a sua queda. Com isso você vai ter os bolcheviques agora no poder, certo? Então, Lenin vai ser esse líder do governo bolchevique, né? Lenin vem com a proposta das teses de Abril, né? Paz, pão e terra. Paz com a Alemanha, um tratado de paz com a Alemanha, né? Pão para o povo que estava passando fome e terra no sentido de reforma agrária, tá certo? As teses de Abril. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro do governo de Lenin, né? Governo bolchevique. Assinatura de tratado de paz com a Alemanha, confisco de milhares de hectares de terra dos grandes proprietários, distribuição entre milhares de camponeses. Nacionalização dos bancos, indústrias e estradas de ferro. Várias dessas empresas passaram a ser controladas por representantes operários. E lança mão da nova política econômica, o NEP. Tá certo? Então, pessoal, veja bem. Há uma estatização dos bancos, das empresas privadas. As coisas passam a ser agora do Estado, não do privado, mas do Estado. E ele lança uma política chamada NEP. O que é essa política NEP? Não é? Ela mescla práticas capitalistas com práticas socialistas. Porque Lenin dizia assim, é necessário dar 2 passos para trás. Aliás, 1 passo para trás para dar 2 passos para frente, pessoal. Então, é necessário a prática de políticas, não é? Políticas capitalistas para a Rússia voltar a crescer, porque do jeito que estava, seria praticamente impossível, tá certo? Próximo quadrozinho. Aí você vê expoentes da Revolução Russa. Primeiro, né, você vê aqui Marx, né? Marx com seu Manifesto Comunista, né? De 1948, né? Marx e Engels, né? Marx e Engels, né? Eles vão lançar esse movimento comunista. E depois vai ser essa ideologia, essa linha de pensamento político, vai ser absorvida pelo Lenin e seu sucessor Stalin, né? Stalin, né? Você vê o texto escrito em russo aí, né? Tem mais consoante que vogal, o alfabeto russo tem mais consoante que vogal, tá certo? Então aí uma homenagem à Revolução Russa, né? Né? Então vamos ver aí. Vai haver, claro, que a deposição dos mencheviques, anteriormente dos czares, e a insatisfação das potências estrangeiras em relação da expansão das ideias socialistas pela Europa, né, vão fazer uma frente contra o governo bolchevique. Isso aí você vai ter uma guerra civil, tá certo? Então, essa guerra civil você vai ter o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho é composto de quê? Bolcheviques, soviéticos, camponeses. E o branco, mencheviques, né, do partido mencheviques, senhores de terra, latifundiários, que era a nobreza, a igreja ortodoxa, czarista e as potências estrangeiras. Né? Só que o governo bolchevique consegue se firmar e cria suas bases.
No ano de 1922, você vai ter a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqueles países, aquelas nações periféricas em torno da Rússia, elas vão se juntar e vão formar nesse ano a União Soviética, tá certo? Entendido aí? Próximo. Então, a coisa começa a mudar quando o Lenin, ele adoece, ele morre, né, em 24, e o poder vai ser disputado em dois grandes líderes, né, Trotsky e Stalin. Trotsky tinha uma tese que era a revolução permanente, né, a revolução deveria se propagar da Rússia para outros países, então o comunismo deveria se espalhar pelo mundo todo. Já Stalin dizia que a Rússia não estava devidamente preparada para tal. E era necessário, vamos dizer assim, o fortalecimento da Rússia, né, da União Soviética, no caso, para depois propagar isso para o mundo. Então, tá as duas teses. A Revolução Permanente, né, seria de Trotsky, e o socialismo em um só país, de Stalin. Ok, pessoal? No caso, nessa disputa entre os dois, essa disputa acirrada, quem vai sair vencedor seria Stalin, né? Próximo. Então tá aí um quadro mostrando Lenin já doente, né? Não é? E o seu corpo passa por um processo de mumificação, preservação, e o esquife dele está aberto à visitação pública lá na União Soviética, na Rússia, né, hoje. Tá certo? Bom, e no caso da disputa de poder entre Stalin e Trotsky, Trotsky é obrigado a se exilar, né, porque, vamos ver mais adiante. Stalin lança uma ditadura, né, e para se livrar do seu inimigo político, Trotsky, ele manda um agente, né, um agente soviético, né, para assassinar Trotsky, que estava exilado no México. Trotsky é morto. Então, seu grande rival, ele elimina. Então, Stalin, ele faz uma ditadura sangrenta, pessoal. Uma ditadura sangrenta quer dizer, não vai haver vários partidos. Vai ser um unipartidarismo, o Partido Comunista, né? Tá certo? Opressão às nacionalidades, vamos voltar um pouquinho. Opressão às nacionalidades, tá certo? Aqueles países que estavam em torno da Rússia, que eram soviéticos também, mas que diferenciavam em alguma coisa da União Soviética, vão ser pressionados, certo? Vão ser pressionados. Entendido aí, pessoal? Então, há uma burocracia estatal, o Estado absorvendo tudo tem que ter aquele carimbo, né, do Estado. As liberdades individuais, né? Ninguém pode se queixar, ninguém pode reclamar do governo Stalin, né? Aquele que faz oposição está sujeito aí para os campos de concentração na Sibéria e morrer lá, né? Como muitos adversários políticos e todos aqueles que resolvessem bater de frente com Stalin, né? Tá certo? Então, havia também esses julgamentos forjados, né? Ele julgava, né? Inventava quando queria se livrar de algum adversário político, ou alguém que ele pensasse, isso aí vai atrapalhar, né? Então, Stalin foi... Interessante que o nome Stalin não era o nome dele, era como se fosse um pseudônimo, um apelido. A palavra Stalin quer dizer aço, pessoal, e você tem ideia do que é aço, né? Aço não é açúcar, apesar que as duas palavras começam com A, tá certo? Então, o bom, né? O saldo positivo da Revolução Socialista na Rússia foi o direito das mulheres, né? As mulheres tiveram igualdade perante aos homens, melhora de salário, essas coisas e tal. Os operários tiveram a questão de as horas de trabalho reduzidas, direitos trabalhistas, essas coisas. Então, direitos sociais foram bons, mas em termos de liberdades individuais, ficou muito a desejar.
E em relação a essas conquistas trabalhadoras, vão influenciar outros países da Europa que serão obrigados a rever sua política trabalhista, né, em relação à classe trabalhadora de exploração. Eles, com receio que houvesse uma expansão da Revolução Russa, eles vão tomar medidas para melhorar, transformar o trato com a classe trabalhadora. E aí vamos ficar por aí, pessoal. Temos os exercíciozinhos, vamos ver mais adiante. Aí uma propaganda stalinista, né, como é o grande pai, o homem bom, né? O homem bom Stalin, né? Então, na próxima, temos as páginas para fazer os exercícios do livrinho, tá certo? Então, vamos ficar por aí, dando uma lida no material. Um abraço para vocês, até a próxima aula, tá certo? Valeu!